Futebol, mais que um desporto, é a paixão número um dos povos. Em Portugal não é exceção. O desporto rei tornou-se o veículo condutor para chegar às pessoas, causas sociais e estratégias para integrar e reintegrar pessoas na sociedade, tendo sido, por várias ocasiões, alvo de estudo nas universidades. A transformação do desporto em indústria e a influência das modas, copiadas por jovens que ambicionam um dia ser profissionais de futebol. São somente dois de vários exemplos que podiam ser utilizados. Este espetáculo apaixonante extravasa, em muitas ocasiões, a razoabilidade comportamental de todos os seus intervenientes. Daniel Seabra, professor universitário que realizou vários estudos relacionados com o fenómeno futebol e a importância do desporto rei para a sociedade, é o entrevistado desta semana da Rádio Voz Desportiva. Qual a importância do futebol para a sociedade? O futebol desempenha diversas funções sociais. A primeira e a mais óbvia insere-se numa lógica de lazer e diversão. Ou seja, as pessoas gostam de praticar futebol e gostam de assistir ao futebol porque o futebol representa uma quebra no seu cotidiano e, portanto, em função disso, os espectadores gostam de se divertir e de estar presente num jogo de futebol. Para além disso, o futebol tem também funções sociais que são importantes. O futebol constitui, digamos, que uma unidade de espaço, de tempo e de ação que permite às pessoas extravasarem, ainda que dentro de alguns limites impostos pelo próprio futebol e pelas suas regras, alguma emotividade, alguns impulsos, quiçá até mais agressivos. E, portanto, muitas vezes o futebol tem essa função social de descompressão de alguma agressividade e de alguns impulsos agressivos que, por vezes, ao longo do cotidiano as pessoas recalcam e que, no contexto de futebol, têm tendência a extravasar. Para além disso, o futebol não deixa também de ser, nos dias de hoje, uma linguagem universal. Isto significa que todos os países, ou praticamente todos os países do mundo, praticam futebol. Neste momento a FIFA congrega mais países que a própria ONU e, portanto, o futebol constitui uma linguagem universal, é um universal da cultura humana e, portanto, é também um elemento de cultura, não só pela prática em si, que também é lazer para os jogadores, para outros trabalho e, portanto, o futebol é também uma grande indústria e representa muito na sua vertente económica. O futebol é também cultura. O futebol é cultura no sentido em que produz todo um histórico de conhecimentos e é possível fazer uma história do futebol. O futebol tem também um conjunto de aspectos sobre os quais se pode construir saber. Veja-se, por exemplo, e olhe-se para o futebol enquanto campo de aplicação das ciências do desporto, da atividade física, da biomecânica, da biologia, da fisiologia, todas essas ciências aplicadas ao contexto de futebol. O futebol produz também estética, o movimento, a superação, a transcendência por parte dos jogadores. É também um campo onde se formulam objetivos e o homem procura, precisamente como disse, ir mais além dos seus limites, procura a transcendência, procura a imortalidade. O futebol tem também uma dimensão política, porque é fator de congregação entre as pessoas e fator de coesão social. As pessoas, quando vão ver um jogo de futebol, vão ver um espetáculo, mas esse espetáculo tem também funções. Os clubes de futebol inscrevem-se em unidades locais, muitas vezes regionais, e no caso das seleções nacionais até se inscrevem, digamos, em contextos nacionais. Portanto, o futebol é veículo de identificação social, de identificação local, regional e até nacional, e portanto tem muitas vezes uma dimensão política
Em muitos casos foi usado enquanto estratégia de reprodução de sistemas políticos, em alguns casos de ditaduras, ainda que os regimes democráticos tenham também instrumentalizado o futebol para determinados fins, mas é também veículo de contestação política e, em muitos casos, foi pelo futebol e no futebol que surgiram importantes movimentos de contestação social. Por exemplo, no campo político, foi precisamente no futebol que se começaram a evidenciar os primeiros sinais de fraturas na Jugoslávia. Foi pelo futebol, por exemplo, que se criou uma seleção palestiniana, antes do Estado palestiniano. Foi, por exemplo, no futebol que se contestou, por parte de alguns jogadores da Argélia, antiga colónia francesa, evidenciaram os seus primeiros sinais de fratura relativamente à reivindicação anticolonialista. E, portanto, o futebol na sociedade envolve esferas ao nível do lazer, da própria sociedade, esferas sociais, culturais e políticas que conferem precisamente a este desporto uma dimensão de fenómeno social total, que envolve todas estas vertentes e leva a que multidões sigam apaixonadamente os seus clubes, os jogadores, os seus ídolos. Precisamente, lá está outra função do futebol. Tem uma função ritual, quase que para-religiosa, no sentido em que as pessoas projetam no clube uma ânsia de vitória que socialmente muitas vezes lhes é negada. E enquanto as religiões são, digamos, mitos que produzem os seus rituais, o futebol é um ritual que produz os seus mitos, os seus deuses, os seus símbolos. Vemos isso nos estádios. Criou-se uma religião que é a religião de Maradona. Portanto, o futebol é um ritual que é capaz de produzir os seus símbolos e os seus mitos, sendo que estes estruturam depois o cotidiano das pessoas. As pessoas pautam a sua vida em função do calendário da equipa que gostam. E, portanto, o futebol tem também, para além da função social, cultural, política, tem também, em muitos casos, quase que uma função de ritual, precisamente numa época que tende cada vez mais a ser secularizada, em que a importância da religião tende a diminuir. O futebol emerge como um grande ritual da era moderna. Entrando no seu campo, na sua matéria, na antropologia, como pode ser qualificado este fenómeno? É um pouco tudo o que eu disse antes. É um fenómeno social, total. Tem uma vertente ritual, tem uma vertente social, psicológica também para cada espectador e para cada atleta. Tem uma vertente política, tem uma vertente ritual. Portanto, no futebol e pelo futebol se consegue analisar muito do que é a condição humana também. O futebol, assim como o desporto em geral, são janelas de observação sobre a sociedade e sobre a cultura em que vivemos. E, portanto, o futebol muitas vezes reproduz e exacerba aquilo que de bom e de mau existe numa sociedade. Reproduz e acentua os seus efeitos perversos, mas também não podemos encontrar só aspectos negativos no futebol. É um fenómeno de sociabilidade que promove contactos sociais, que promove amizades, inimizades também, mas assim é a sociedade, e que, portanto, permite a convivência, permite a solidariedade. Sendo Portugal um país de futebols, não terá o futebol mais para dar principalmente aos jovens? O futebol poderá ser para os jovens aquilo que as pessoas que têm o poder de fazer futebol, de o produzir enquanto espetáculo, enquanto instrumento de formação, quiserem. O futebol tem muito para dar aos jovens, mas isso é apenas uma possibilidade. O futebol é um importante instrumento de socialização que ensina aos jovens a trabalhar e a cooperar em equipa em prol de um determinado objetivo. O futebol ensina regras, ensina que as regras devem ser cumpridas, ensina também que para haver futebol é preciso que haja um adversário e por isso só é possível jogar com e não contra com.
O futebol ensina também que é preciso um adversário a quem devemos respeitar e que, ao fim e ao cabo, o futebol só é possível porque existe esse mesmo adversário. E, portanto, é condição de possibilidade para o jogo. E, portanto, se o futebol for orientado neste caminho, pode, a meu ver, ser um importante meio de socialização, de enculturação e de educação para os jovens. No entanto, sabemos também que o doping é uma coisa que começa cada vez mais a aparecer em idades mais jovens. Começamos a ter análises positivas também no futebol juvenil. Começamos a perceber também que muitos pais projetam nos filhos uma ânsia de mobilidade social e os jovens veem no futebol, e isso é legítimo, de certa forma, que os jovens vejam no futebol a possibilidade de terem mobilidade social, de poderem um dia vir a ser profissionais de futebol, ser alguém na vida, melhorarem as suas condições de vida, mas isso não pode ser feito a qualquer preço. E eu tive um aluno que desenvolveu o seu trabalho final de licenciatura, a sua tese de licenciatura numa escola de futebol, e percebeu perfeitamente que os pais exigem do treinador e exigem dos filhos um bom desempenho porque projetam neles uma ambição de melhorarem o seu nível de vida através de um bom contrato no futuro, tornando os seus filhos bem pagos enquanto profissionais de futebol. Há jovens que escondem as lesões para poderem jogar e há jovens que projetam todo o seu futuro em prol de uma carreira que é muito difícil conseguir, porque esta visão de um jogador de futebol muito bem pago, de um jogador de futebol rico, é uma visão, de certa forma, distorcida, porque a mesma se confina apenas a uma elite. E, portanto, são muitos os que ficam pelo caminho, ou então, não obstante serem profissionais de futebol, não atingem esses salários. E é preciso sublinhar que, por vezes, os salários dos futebolistas não são pagos, são atrasados. E, portanto, é dada uma visão cor-de-rosa da profissão de futebolista, à qual muitos jovens aderem, sem darem, muitas vezes, a devida importância à escola e à sua formação pessoal, e isso, muitas vezes, é muito nefasto em termos futuros. Isso leva a que encaremos o futebol como algo que pode ser muito útil e muito importante para a socialização dos jovens, mas isso é apenas uma possibilidade, e depende daquilo que queiram fazer do futebol enquanto fenómeno que promove os jovens, que pode contribuir para a sua educação. Eu sei que é fã deste desporto, sim, dá para perceber. Como seria a sociedade sem futebol? É uma pergunta difícil de responder porque, como lhe disse há pouco, quase todos os países têm futebol, quase todas as sociedades têm futebol. Eu estou convencido que, obviamente, poder-se-ia continuar a viver, assumindo o slogan de uma campanha publicitária, se era possível a sociedade sem futebol, era possível, mas não era a mesma coisa. Eu acho que seria necessário encontrar na sociedade outras atividades que assumissem a mesma função social e cultural que o futebol tem. Isso acontece noutros países em que o futebol não é assim tão importante, mas vê a sua função substituída por outros desportos. E, portanto, eu não creio que a sociedade e a sua coesão ficasse posta em causa pelo facto de não existir futebol. No entanto, aquilo que nós vemos é a existência de outros países, a existência, ou melhor, noutros países de desportos que, de certa forma, substituem a função do futebol. Em sociedades mais simples, muitas vezes não temos o futebol, mas temos jogos populares e temos um conjunto, a antropologia mostra isso, em sociedades mais simples, ditas mais primitivas, encontramos muitos jogos que, não sendo o futebol, acabam por ter uma função social similar, não apenas ao nível do lazer, mas também ao nível da identificação das pessoas, que projetam numa determinada
entidade. Por exemplo, encontramos essa lógica, por exemplo, nas achegas de bois. O boi que ganha, de certa forma, remete simbolicamente para um futuro, para um próximo ano de fertilidade, enquanto o boi que representa a comunidade que perde, de certa forma, constitui um mau pronúncio de anos difíceis nas colheitas, nas condições de produção dessa própria sociedade. Portanto, a sociedade existiria sempre, não era a mesma coisa provavelmente, ou então encontraria noutros jogos populares, noutras manifestações simbólicas ou noutros desportos institucionalizados, um substituto para o próprio futebol. Eu quando preparei esta peça, deparei-me com todos os seus trabalhos relacionados com as claques. Hoje estamos num local mítico, não foi escolhido por acaso. Claro. E a questão que eu tenho a perguntar, aliás, duas questões, são as seguintes. Qual a sua opinião sobre as claques e no fio condutor, se são ou não importantes para o espetáculo e o fenómeno de futebol? As claques têm, sobretudo, três dimensões importantes. Elas podem ser analisadas na sua função manifesta, ou seja, no seu objetivo. E nisso, a meu ver, as claques são importantes, porque, apesar de todas as vicissitudes, já falaremos delas, não há adeptos a apoiar os seus clubes como as claques. Estão presentes em todos os campos, seja em que circunstância for, independentemente das condições climatéricas, faça sol ou faça chuva, independentemente dos preços dos bilhetes, estão lá todos os jogos para apoiar os seus clubes de forma ativa, produzindo muitas vezes espetáculos de cor, espetáculos de som, coreografias que embelezam e promovem o espetáculo dentro do espetáculo. E, portanto, nesse aspecto, as claques são um elemento importante. Elas configuram aquilo que se designa como sendo o movimento ultra, que nasceu no contexto italiano, sobretudo no final da década de 60, reproduzindo e ampliando nos estádios um modelo de militância de um contexto social e político conturbado, em que havia partidos de extrema esquerda e, portanto, ser ultra representa ser militante em qualquer condição, o expoente máximo de uma militância. Por isso é que as claques reproduziram no contexto italiano o clima extremista de determinados partidos políticos. Isso foi transportado, de certa forma, para os estádios. E, em função disso, encontramos uma forma de estar, um modo de viver o futebol, que é o movimento ultra, que, nas suas funções manifestas, é um aspecto positivo. Agora, depois tem os seus efeitos perversos. Nessa ânsia de identificação, do apoio ao clube, muitas vezes surge como efeito perverso a violência, que é reprovada pelo movimento ultra. Mas esta grande identificação com o clube, esta forma tão ativa, tão militante de apoiar, muitas vezes resvala para cânticos menos próprios, para agressividade, para todo um ritual de violência, ainda que a mesma seja ritual, que a meu ver é reprovável, e pior é ainda quando ela passa a instrumental e se traduz em agressões, e se traduz em vandalismo. E isso obviamente está completamente destituído do modelo ultra, configura mais um estilo hooligan, que são indivíduos que, apesar de afirmarem gostar de futebol e dos seus clubes, e disso não tenho dúvidas, deslocam-se para os estádios com o objetivo de arranjar e encontrar conflitos e andarem e terem confrontações com adeptos adversários, configurando-se um estilo hooligan e não um estilo ultra. A violência é reprovada pelos ultras. As claques são importantes também pelas suas funções latentes. Elas constituem um espaço de sociabilidade para os jovens, onde eles fazem muitos amigos, onde eles, alguns até encontram as namoradas e até casamentos, fazem amigos para a vida. É um espaço de sociabilidade que representa, em muitos casos, uma sociedade alternativa, onde eles encontram a sua identidade numa fase em que se vão libertando dos pais e a sua socialização já compete com um grupo de pares, com a escola,
e com grupos similares a estes, grupos de vizinhança, grupos que aderem a um determinado estilo musical, digamos que as subculturas juvenis. E então surge a subcultura ultra enquanto sociedade alternativa, enquanto grupo a que o jovem pertence e que lhe diz que tipo de roupa deve vestir, como se deve comportar no estádio e, de certa forma, coloca o clube como parâmetro a seguir. E, portanto, as claques representam todas estas funções sociais. E quando falamos da violência, estamos a falar precisamente daquilo que é menos frequente, mas que, no entanto, tem grandes repercussões na comunicação social e, a meu ver, bem, a comunicação social deve noticiar, não deve noticiar com sensacionalismo e não deve noticiar de forma parcial, sobrevalorizando a violência, esquecendo, por vezes, todas as outras dimensões das claques. Estamos aqui num local que, para mim, é olhado com alguma saudade. Passei aqui muitas horas acompanhando a claque dos Salgueiros, a Alma Salgueirista, e esta é precisamente um exemplo de uma claque que nunca perfilhou condutas, ou pelo menos nunca o terá feito com regularidade, nunca perfilhou condutas violentas. Vivi aqui muitas horas de divertimento, de alegria, de convívio com os membros da Alma Salgueirista a apoiarem de forma saudável o seu clube. E este local e este momento faz-nos pensar numa coisa. Eles estiveram sempre presentes a apoiar o seu clube. Outros houve que optaram antes por se servir dos clubes e não tanto servir os clubes. E o estado em que está agora o Sport Comércio Salgueiros, a meu ver, é demonstrativo de certos caminhos que por vezes são adotados pelos dirigentes, sem olhar a meios para obter o sucesso desportivo. E aquilo que temos de pensar é que os clubes não são dos seus dirigentes, são apenas um património que está a cargo dos dirigentes. O Sport Comércio Salgueiros tem uma longa história de pessoas que deram muito das suas vidas e do melhor do seu esforço para fundar, para fazer crescer e manter este clube. E, portanto, os dirigentes desportivos, quando estão à frente dos destinos de um clube, têm de se lembrar que isso é um património a seu cargo e não propriamente um património do qual se possam servir. Gostaria de realizar este estudo fora de Portugal de forma a comparar as realidades. Exatamente. Repare, um dos problemas do estudo das claques é precisamente esse. Porquê? O primeiro livro sobre o liganismo foi publicado em Inglaterra em 1968. Portanto, isso significa que temos mais de 40 anos de estudo deste fenómeno. E aquilo que nós encontramos são já diversas teorias sociais que nos permitem estudar o fenómeno. Mas o problema é que essas teorias sociais confrontam-se sempre com múltiplas realidades. Revelam-se bastante adequadas para explicar determinados grupos e determinadas realidades, mas falham para explicar outras realidades. E, portanto, esse problema só pode ser ultrapassado com mais estudo e mais estudo comparativo, sobretudo estudo comparativo. E, portanto, é, a meu ver, importante estudar outras realidades. Elas têm sido estudadas por outros investigadores noutros contextos, sobretudo Inglaterra, Espanha, França e Itália. Elas têm sido estudadas, mas eu tenho motivação bastante para fazer esses estudos noutros contextos, no sentido de comparar a realidade portuguesa, porque não é apenas da realidade futebolística que estamos a falar da realidade social também, e, portanto, tenho como objetivo fazer essa comparação para chegar a um melhor entendimento e a uma melhor compreensão de todo este fenómeno. Para terminar, uma questão que é muito discutida, por exemplo, nos cafés, principalmente por aquelas pessoas que não gostam muito de futebol e questionam como é que 22 pessoas a correr atrás de uma bola provoca tanta exaltação e delírio. O problema começa por aí. É que verdadeiramente não são pessoas. Se olharmos para um jogo de futebol, nós não vemos 22 pessoas a correr atrás de uma bola. Se pusermos lá a bola, não andam os 22 a correr atrás da bola. Existem 11
com um objetivo e outros 11 também com o mesmo objetivo, só que o têm de concretizar em balizas contrárias. E, portanto, o objetivo é a cooperação de uma equipa que tenta levar a bola à baliza contrária e, do outro lado, outra equipa que tenta evitar isso e tenta conseguir precisamente a mesma coisa, mas na baliza oposta. E, portanto, o futebol é um jogo. E se é um jogo, há a ganhar e há a perder. E isso traduz uma hierarquia. E estando o futebol inserido, como eu disse há pouco, em contextos regionais e locais, quando o clube perde também aquela localidade ou aquela região que se identifica. E o futebol causa exaltação porque as pessoas se identificam com a equipa que está a jogar e projetam nela uma ânsia de vitória pessoal. E, portanto, se a equipa da qual eu sou adepto perde, eu também perco. Se ganha, eu também ganho. Para muitos, a equipa é uma extensão deles próprios. Há uma relação afetiva com a equipa. Há pessoas que dizem que o futebol está no mesmo plano praticamente que a família. E, portanto, dão muito da sua vida ao seu clube. Há amor nesta relação. E, portanto, é por isso que o futebol, porque mexe com cada um dos adeptos, é motivo de exaltação. E, portanto, como disse há pouco, se fosse apenas 22 indivíduos atrás de uma bola, essa prática não tinha muito sentido. Aquilo que aparentemente parece caótico e que muitos dizem, porque não olham o futebol, não estão a observar bem o futebol, porque isso é uma imagem redutora que deturpa a realidade do futebol e até pejorativa para o futebol. Por vezes até se utiliza a expressão são 22 malucos atrás de uma bola. De facto, eles não são malucos porque de facto não andam os 22 atrás de uma bola. Há uma coordenação, há um objetivo e existem regras. Isso sim seria uma atividade sem sentido se andassem 22 atrás de uma bola. Portanto, essa é uma visão deturpada de um jogo que, por ser jogo e ter subjacente um processo de identificação por parte das pessoas e das localidades, provoca exaltação, provoca este sentimento de pertença a uma equipa. Vejam bem que o futebol de facto leva as pessoas a sentir que pertencem a algo. O futebol é uma unidade de espaço, é uma unidade de tempo e de ação que permite às pessoas viver durante 90 minutos e naquele espaço e em função da ação que lá ocorre, as emoções mais dispares, desde uma grande alegria até uma grande tristeza, que depois volta a ser alegria, em função da forma como segue o resultado desportivo. Se estamos a ganhar, estamos felizes, estamos a perder, estamos tristes. Portanto, isto é profundamente variável e nesse aspecto é por isso que o futebol gera tanta identificação, tanta exaltação e tanto ânimo por parte das pessoas e envolve de forma tão forte as pessoas em termos emocionais.